começando mais um RG, hoje falando sobre rádios, mais precisamente sobre rádios comunitárias. Vocês já devem ter ouvido nas próprias rádios, nas rádios comerciais, ou visto na televisão um anúncio que diz que as rádios piratas são ilegais e que elas podem causar danos nas comunicações com ambulâncias, com viaturas de polícia, com aeroportos e podem ameaçar a sua segurança. E você também talvez já tenha lido ou ouvido em algum lugar que as rádios comunitárias, se cumprirem uma série de requisitos, podem ser legalizadas. Hoje na RG a gente vai estar falando de rádios comunitárias, rádios piratas, rádios comerciais. Qual é a diferença de cada uma delas? O que é legal e o que é ilegal ou que não é legal simplesmente, e qual que é a sua opinião a esse respeito. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui alguns especialistas, como, por exemplo, o diretor executivo da Rádio Eldorado, o João Lara. Calma para o João Lara. Quando a gente começa muito à vontade, a gente acaba descuidando de umas formalidades. Então, vocês aplaudam os convidados, por favor. Também está aqui o Ricardo Campolim, que é presidente da Abraço. Rádio Eldorado, todo mundo conhece. Agora explica pra gente o que é Abraço. Abraço é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Muito bem, também está aqui para falar da sua própria experiência de um tempo atrás com a rádio comunitária, o Fernando, que é radialista. Antes de começar a nossa discussão sobre rádios comunitárias, se informar um pouco mais sobre esse assunto com a ajuda do nosso querido repórter, o Fabiano. Periferia de antenas ligadas, liberdade e as rádios comunitárias. Em São Paulo, há quase 2.000 rádios operando fora da lei. No Brasil, são 15.000 as chamadas rádios piratas. As rádios comerciais estão fazendo uma grande campanha para que os transmissores ilegais sejam tirados do ar. Rádio pirata. Só as autoridades não interferem. Dizem que o sinal das piratas pode interferir no tráfego aéreo da cidade, no rádio das viaturas policiais e ambulâncias. Apesar da ilegalidade, as rádios piratas estão rolando com tudo por aí. Algumas prestando serviços comunitários super importantes. Rádios comunitárias, tipo a Rádio Favela, conseguiram autorização especial para continuar no ar. Favela FM 104,5, totalmente comunitária. Há várias outras rádios comunitárias que operam em favelas e que prestam serviços de comunicação para a comunidade. Heliópolis FM, um novo conceito em rádio comunitária. Muitas estações transmissoras ilegais são ligadas às igrejas. Porém, há rádios que, se dizendo de comunitárias, escondem interesses comerciais. Por isso, já existem grupos que promovem encontros para discutir uma regulamentação para as piratas. O grande problema das rádios comunitárias é um lugar no dial. Muitas vezes, elas transmitem com o mesmo sinal de frequência de emissoras legalizadas. E é aí que a coisa pega. As emissoras comerciais não admitem perder espaço dessa forma ilegal. De certa maneira, então, representando as rádios comerciais, está aqui hoje o João Lara, que é diretor executivo da Rádio Eldorado. João Lara, as rádios comerciais são contra a legalização das rádios comunitárias ou são adversárias ou concorrentes das rádios comunitárias? Você nunca pode generalizar, né? Não dá para dizer. São 3.000 emissoras de rádio, vamos dizer, legalizadas que existem aí. E é impossível afirmar categoricamente que são todas a favor ou contra. Acho que tem de tudo. O que se percebe é que, especialmente o radiodifusor do interior, esse tem uma grita muito maior do que os das capitais. Porque no interior as rádios comunitárias ou piratas, na verdade são rádio piratas, né? Comunitária é um tipo de rádio que ainda não foi regulamentado, por isso que surgiu, pela demanda reprimida, que acabaram surgindo as piratas. E essas rádios muitas vezes acabam disputando as poucas verbas comerciais que tem. Eu estou me referindo novamente às cidades do interior, onde é verba publicitária vem do posto de gasolina, da padaria, do chaveiro. A economia nessas regiões já é pequena. Existe um excesso de veículos de comunicação, porque não são só rádios. Você tem televisão aberta, televisão fechada, jornal local, muitas vezes revistas locais, etc.
Então, o radiodifusor do interior normalmente tem uma grita muito grande com relação às rádios piratas. Já o pessoal aqui das capitais, nem sempre, nem tão generalizado assim. Ricardo Campolim, que é presidente da Abraço. A gente pode fazer uma distinção entre pirata e comunitária, não só em termos da lei, mas em termos da finalidade de cada uma? Sem dúvida. A rádio comunitária, ela tem um compromisso muito sério com a democracia, um compromisso com a cidadania. Então, ela não é comercial. Ela precisa nós estamos num sistema capitalista, ela precisa sobreviver. Para isso, ela precisa de finanças, ela precisa de meios econômicos. Então, ela vai atrás dos chamados apoios culturais. Esses apoios se destinam ao pagamento das despesas normais de uma rádio, como aluguel, manutenção, salários. Então, mas não visa lucro. Nenhum diretor de rádio comunitária pode viver da rádio comunitária. Então, ela tem objetivos sociais muito claros. A rádio que nós poderíamos chamar de pirata são aquelas que têm objetivos apenas comerciais, ou seja, ela não está se destinando aos objetivos sociais. Ela tem objetivos claros de enriquecimento de um grupo ou de uma pessoa. Então, essas poderiam ser realmente consideradas piratas, não é? E pela lei aprovada em 1998, a 96, a Lei 9.612, essa rádio com objetivos comerciais, mesmo que ela tenha o alcance definido pela lei, ela não pode se legalizar como uma rádio comunitária, é assim? Sim, a rádio comunitária deve obedecer a um código de ética. E nós, da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, nós existimos há 6 anos, nós temos um código de ética muito claro, não é? E esse código prevê, então, este objetivo da rádio comunitária voltado aos interesses da sua comunidade, da comunidade onde ela atua, não é? São objetivos sociais, são objetivos educativos, são objetivos de entretenimento, mas são, sobretudo, objetivos de cidadania, de progresso social, de democracia. Então, eu acho que o nosso país, vivendo nas crises que vive atualmente, mais do que nunca, ele precisa desse mecanismo, que é um mecanismo de liberdade, libertário, sem dúvida nenhuma, de dar voz aos sem voz, de promover no país uma ampla mudança, não é? E para isso nós precisamos de veículos, nós precisamos de meios de comunicação. O monopólio das comunicações hoje é o maior adversário do progresso social do país, é o maior inimigo do nosso povo, não é? Nós precisamos de meios de comunicação ao alcance do povo, das comunidades, dando a eles controle sobre esses meios. Fernando, você já trabalhou, já teve uma rádio comunitária? Como é que foi? Nós tínhamos uma rádio que foi inaugurada em dezembro de 94. Quando foi em março de 98, eles chegaram em 7. 4 federais e 3 agentes da Anatel. E com o mandado da juíza, dizendo que iam lacrar, e levaram quase que todo o nosso equipamento. Mas teve um fato curioso que, enquanto eles estavam lá, tinha até um delegado federal na equipe, e tinha uma pessoa perdida no nosso estúdio. Essa pessoa tinha vindo do Nordeste, e tinha sido assaltada na estação Tietê, na rodoviária, e tinha perdido o endereço. E ela só lembrava que há 20 anos atrás ela tinha vindo ao local, e lembrava de uma árvore, de uma pedra, perto de um riacho. Então encaminharam essa pessoa para a nossa rádio. E o delegado acompanhando isso, 7, vendo esse caso. E ele até falou, não, antes de a gente lacrar, tirar o sinal do ar, você pode continuar anunciando. E nós conseguimos anunciando. E apareceu os parentes dessa pessoa. Puxa vida. Então demos, mas mesmo assim ele falou, eu estou com o mandado da juíza, a gente vai ter que lacrar. E aí levaram alguns equipamentos, entramos com um processo, e depois de 10 meses nós reavemos esse equipamento. Porque foi provado que apesar de nós, na época, nós não tínhamos essa liberação, que até hoje nenhuma tem aqui na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, nenhuma rádio ainda foi liberada. Não é isso, professor? Até agora em São Paulo, na cidade de São Paulo, não designaram nenhuma frequência ainda pra gente. Então por isso está esse impasse. A lei está aí desde 98, mas não tem nenhuma rádio comunitária ainda liberada na cidade de São Paulo. Sendo que em Imbu,
do lado Quer aqui. dizer, legalmente falando, todas as comunitárias da região da cidade de São Paulo estão piratas, porque estão fora da lei. Por enquanto, porque eles alegam que não há o canal, não há frequência ainda disponível para essas rádios. O que o Fernando falou, muito correto. Nós necessitamos que o Ministério designe uma frequência para a região metropolitana. A frequência designada, que é o canal 200, o canal usado pela Rádio Gazeta. E é impossível nós usarmos esse canal aqui na região metropolitana Quem de que São determinou Paulo. o canal 200? O Ministério das Comunicações. Que já está ocupado. Que já é ocupado. Não é? Então, nós precisamos que seja designado um canal nesta região metropolitana. E este é um das questões técnicas que hoje estão sendo colocadas para o nosso movimento. Em muitas cidades, esses canais já foram designados e as rádios estão funcionando, mas a delonga do Ministério em atender às petições, aos processos que foram enviados a Brasília é muito grande. Existem cerca de 20 mil processos já encaminhados ao Ministério das Comunicações pedindo legalização dessas rádios. Até agora, foram atendidos uma minoria. Nós temos aí uma meia dúzia de rádios legalizadas no país. Segundo uma matéria da Gazeta Mercantil, do mês de abril, 24 emissoras tinham conseguido esse registro. Esta legalização passa pelo Congresso Nacional, quer dizer, o Ministério, depois de analisar os pedidos e dar o ok deles, ainda tem que passar para o Congresso Nacional, que aí vai levar mais um tempo para dar a licença definitiva de funcionamento dessas rádios. Ora, nós entendemos que nós devemos estar no ar porque nós somos legítimos. Embora não sejamos legalizados, mas entendemos a legitimidade das rádios comunitárias, porque as comunidades locais necessitam de meios de comunicação. É diferente quando um meio de comunicação se instala numa comunidade local, um bairro, uma pequena cidade do interior, a vida da comunidade passa a ser muito diferente. Ela passa a se interagir, ela passa a conhecer os seus problemas mais de perto, a discutir através desse veículo importante, porque o rádio é um veículo fantástico. O rádio tem uma velocidade muito grande, a velocidade que não tem os jornais, a televisão, o rádio tem. Então, e é um veículo fácil de acesso e interação com a comunidade. Então, a comunidade local necessita desse veículo. É uma necessidade de primeira ordem. João, você falou muito claramente, como raramente as pessoas falam até. No interior, por exemplo, tem esse conflito de interesse comercial, né? As rádios, as estabelecidas, com a concessão do governo, e as comunitárias disputam, às vezes, o mesmo anunciante. Mas em São Paulo, o problema é bem diferente, né? Em São Paulo, o problema não... Só um reparo, todas as rádios são piratas, simplesmente porque o governo ou o Congresso, até agora, não regulamentaram a questão da rádio comunitária ainda, entendeu? Então, a rádio pirata nada mais é do que uma rádio comunitária que não foi legalizada. O governo demora para tomar essas medidas. Eu acho que um dos motivos, talvez, dê para entender, é porque das 3 mil emissoras de rádio instaladas no Brasil, hoje 40% estão na mão de políticos, são de deputados e senadores, né? E essa gente tem medo de ter concorrência, entre outras coisas, tem medo de ter concorrência. Então, talvez isso explique a demora que o Congresso fez, a vista grossa que ele fez, até que as rádios piratas acabaram proliferando por aí. Agora, em São Paulo, o problema não é de verba publicitária, com certeza, mas é o problema da interferência. Essa é a matéria aí de 2 mil emissoras aqui. Ninguém é capaz de provar com certeza. Pode ser 2 mil, 3 mil, 4 mil. O que eu sei é que essas rádios se instalam de qualquer jeito, escolhem elas mesmas um lugar no dial. E essa questão do dial é uma questão internacional. Existe uma convenção internacional que determina para cada país a quantidade de canal certa, o número certo, etc., a separação entre uma rádio e outra. Caso contrário, isso começa a gerar no espectro, no éter, como se fala aí, um monte de interferências que vão bater aqui e acolá. Mesmo das comerciais uma na outra, Mesmo né? nas comerciais uma na outra. Isso acontece hoje? Já está desrespeitado esse limite? Terrivelmente. E não é só o problema das próprias rádios piratas. A cidade gera um ruído elétrico que entra no éter e já ajuda a atrapalhar isso, né? Então, nas grandes cidades, se o problema maior não é comercial, como eu disse, mas essa interferência gera sérios prejuízos.
Eu, na Eldorado, recebo por dia 2, 3 e-mails por dia de ouvintes meus que não podem mais escutar minha emissora, porque aqui ou ali surgiu uma rádio pirata, uma rádio ilegal, que se instala sem os cuidados necessários, acaba gerando problema para o terceiro. Então, o que eu vejo é o seguinte, não é porque o governo errou que todo mundo precisa errar também. As rádios piratas, se continuar esse erro um atrás do outro, você nunca põe ordem na casa, né? Eu acho que as rádios piratas têm o que oferecer, precisa, uma cidade como São Paulo, e mesmo cidades menores, precisam e têm direito de ter rádio comunitária. Ninguém do setor de radiodifusão tradicional é contra a rádio comunitária, desde que ela seja regulamentada tecnicamente. Porque se ela for regulamentada tecnicamente, ela pode coexistir com as grandes sem haver o menor problema. Então, o que a gente quer é isto. Qual que você acha que é essa regulamentação técnica ideal? É o que está na Lei 9.000? Olha, eu não estudei a lei em profundidade, mas uma das coisas que eu lembro discutindo entre nós radialistas, uma das opções era que se escolhesse um canal por praça, então São Paulo vai ser 200, sei lá qual é o número, e como essas rádios, elas são para pequeníssimas regiões, para bairros, às vezes um pouco mais do que um bairro, etc., se tiver 100 rádios no 92,9, vamos dizer, que é o canal do Eldorado, mas cada uma delas transmitindo com 5 watts, que é uma potência pequenininha para pegar aquela comunidade, não tem o menor problema. Ela não gera interferência, porque você vai ter uma na Zona Leste, outra na Zona Sul, outra na Zona Norte, todas na mesma frequência, mas com uma gama de penetração pequena. Então, o que os radiodifusores normais defendem é que se fiscalize, porque você não pode, porque o governo está errando, você não pode também pisar em cima da lei e fazer ao Deus dará, mas que, mais do que tudo, que se regularize logo a questão das rádios comunitárias para você poder acertar essa situação, porque a sociedade precisa, quer, as rádios podem vir a prestar um bom serviço, mas precisa ser acertadinho. Senão um paga imposto, outro não paga, um faz uma coisa, outro não faz, e realmente fica difícil a competição. Você quer falar, Ricardo? Sim, eu apenas, com todo respeito ao João aqui, as rádios comunitárias, elas, quando procuram o apoio, elas não fazem concorrência para as grandes rádios, porque aquele apoiante da pequena rádio como ele até bem disse, é o jornaleiro da esquina, é o padeiro. Eles não têm espaço nas grandes rádios para fazer divulgação dos seus negócios. Então, é na rádio comunitária que ele encontra esse espaço e ele ajuda a rádio comunitária a sobreviver. E outra coisa, a rádio comunitária, não sendo comercial, ela não representa nenhuma concorrência nesse aspecto. Ela é complementar, ela é uma necessidade e ela não interfere tanto como se diz, interferência nos canais, interferência na aviação aérea, interferência em ambulâncias, interferência na comunicação da polícia. Isso é uma invenção da ABERT. É uma invenção total, porque nós ouvimos a toda hora na CBN ainda essa gravação que vai ao ar, dizendo que as rádios interferem e tal. Bom, o mesmo risco que uma rádio comunitária apresenta de interferir em qualquer meio é o risco que apresentam as outras rádios, as rádios comerciais. Isso não é verdade. A diferença é que algumas emissoras fazem dessa pretensa interferência um carnaval. Eu, particularmente, também não acredito que um avião vá cair, porque a rádio... Ela interfere, sim, e atrapalha qualquer engenheiro. Eu já questionei, meu engenheiro mostra para você. Mas é um nível de interferência que duvido que cause um transtorno como esse. Isso o pessoal do meio rádio usa mais a nível de pressão. A interferência que eu estou falando que atrapalha não é mais basicamente comercial, mas a interferência de potência. Eu estou dizendo a você que já há alguns anos, 3, 4 anos, que por dia eu recebo um e-mail e vem crescendo isso. Hoje, 2, 3 e-mails por dia de ouvintes meus que não me podem mais ouvir. As rádios piratas, ao se estabelecerem ao Deus dará, tiram o direito de livre escolha do cidadão. Se você botar um transmissor pirata em cima da minha casa, eu não vou mais conseguir sintonizar rádio nenhuma. E é isso que está acontecendo de forma generalizada em São Paulo, dada a quantidade de rádio pirata que tem. Então vamos Daqui a pouco nós vamos pedir para a gente parar nesse ponto aqui. A gente pode continuar discutindo essa história da interferência, se o problema é a rádio interferir na outra, se interferir nas comunicações, com polícia, com aeroportos, ou se isso é uma forma de terrorismo, de uma certa maneira. E daqui a pouco a gente continua, então. O Fernando também está querendo contar mais uma história aí da sua experiência. A gente continua falando aqui sobre as rádios comunitárias, rádios piratas e as rádios comerciais.
Muito bem, tenho ingressos do Profissão de Risco para dar de presente. Como hoje no RG estamos falando sobre rádios comunitárias, quem telefonar e quem mandar um e-mail mais rapidamente dizendo qual é o nome do ministro das comunicações ganha um par de ingressos para a Profissão de Risco. O primeiro por telefone e o primeiro por e-mail, que disser o nome do ministro das comunicações, ganha ingresso para a Profissão de Risco. Aqui no estúdio vou dar também um par de ingressos de presente. 2 pares no estúdio? Posso dar 2 pares? Ah, 2 ingressos, um par só. Estamos aqui de volta com o RG, o assunto de hoje é sobre rádios comunitárias. E eu tenho uma pergunta a fazer para os convidados. Eu gostaria de saber se, quando as rádios comunitárias recebem essa legalização, elas passam por alguma modificação nas ondas, se para não pegar interferência nas outras rádios ou caso tenha aqueles conflitos nos aviões. Certo, eu gostaria de responder a sua pergunta, muito bem colocada, porque diz respeito ao finalzinho do bloco anterior, onde o João, lá da Rádio Eldorado, colocava que as rádios comerciais sofrem interferência, muitas vezes, das comunitárias ou piratas, como queiram. Mas eu queria ler, sabe, o artigo 22 e o 23 da Lei 9.612, que é a lei que regulamenta essas rádios, as rádios comunitárias. Veja bem, o artigo 22 diz que as emissoras do serviço de radiodifusão comunitária operarão sem direito à proteção contra eventuais interferências causadas por emissoras de quaisquer serviços de telecomunicações e radiodifusão regularmente instaladas, condições estas que constarão do seu certificado de licença de funcionamento. E o artigo 23 diz que, estando em funcionamento a emissora do serviço de radiodifusão comunitária em conformidade com as prescrições da lei, e constatando-se interferências indesejáveis nos demais serviços regulares de telecomunicações e radiodifusão, o poder concedente determinará a correção da operação. E se a interferência não for eliminada no prazo estipulado, determinará a interrupção do serviço. Então você vê que a legislação já é por ela mesma extremamente discriminatória, porque ela diz que as rádios comerciais podem interferir nas comunitárias, as comerciais, as grandes, mas as comunitárias não têm o direito de reclamar de nenhuma interferência. Essa era a pergunta do Sérgio de Campinas. Por que na lei não existe uma cláusula que defenda as rádios comunitárias das interferências das rádios comerciais? Sim, a lei justamente diz exatamente o que eu acabei de ler. Quer dizer, nós não podemos nos proteger contra as rádios comerciais, mas as rádios comerciais, sim, estão protegidas contra nossas interferências, porque as interferências existem em duas mãos. Assim como nós estamos arriscados, nós somos contra as interferências. Nosso código de ética diz que os nossos transmissores devem estar bem alinhados para evitar interferência em qualquer outro serviço de telecomunicação. Agora, a questão do transmissor mal alinhado, desalinhado, pode acontecer em ambas as rádios. Pode acontecer na rádio comercial e pode acontecer na rádio comunitária, não é? Então, nós sofremos interferências muitas vezes, porque as rádios, hoje, se você pegar a Rádio Metropolitana, por exemplo, você vai ver que a banda dela está alargada. Ela faz aquilo que a gente chama de bigode, ou seja, ela larga a banda e ela encobre tudo que está à direita ou à esquerda no dial. Então, as rádios grandes, as rádios comerciais, sim é que interferem nas rádios pequenas. Agora, existem casos também, eu reconheço, e somos contra e procuramos sempre, pelo nosso código de ética, evitar isso. Agora, a sua pergunta diz que depois de regulamentada se muda alguma coisa. Não muda basicamente nada. Agora, nós criticamos também o Ministério das Comunicações por essa delonga na legalização das rádios legítimas, comunitárias, porque se tivessem regulamentadas devidamente, todos esses problemas seriam evitados. Eles considerariam as frequências para nós podermos operar dentro naquelas frequências, teriam um controle. A sociedade é que deve controlar, por sua vez. A sociedade local deve ter um conselho de comunicação que controle não só o aspecto técnico, mas o aspecto programático da rádio comunitária. Nós queremos rádios comunitárias com controle social. O
que é controle A rádio social? comunitária não é para ter um dono também, Não. que estabeleça qual que é a programação, o que ele vai tocar. Tem uma mensagem aqui do Antônio Marcos de Embu-Guaçu, aqui pertinho de São Paulo. Aqui nós temos rádios comunitárias, mas elas não trabalham em prol da comunidade, só para fins financeiros. A Rádio Nova Millennium, que trabalhava pela comunidade, reciclando jovens, juntamente com escolas, paróquia, comunidade, fez esse trabalho durante 2 anos com muito sucesso, mas aí a Anatel chegou, apreendeu o transmissor. Aliás, ela disse que apreendeu o transmissor da Montel homologado. Os jovens que ajudávamos estão todos na rua. O que significa um transmissor homologado? É um transmissor regular, porque o transmissor de rádio precisa ser homologado por um órgão técnico que verifique que ele vai fazer o que ele diz que faz. Que não vai ter um alcance maior, que não vai escapar a frequência. Justamente para preservar essa questão da interferência no espectro. Eu só queria fazer um reparo na pergunta anterior que o estudante fez ali. Se a legislação eu desconhecia essa legislação de rádio comunitária que diz que se uma grande interferir, eu acho que está errado. Então vamos brigar por isso também, para que os dois lados tenham o mesmo peso. Nós, pelo menos no Eldorado, temos feito assim. Quando a gente vê que alguma coisa está errada na legislação, a gente vai brigar para mudar a legislação. Então é a mesma coisa que eu digo, se está errada a legislação, e se é isso mesmo que ele diz, está errada, tem que ter, os dois lados têm que se defender, não tenho ilusão. Como foi dito aqui no começo do programa, tem hoje no Brasil algo em torno de 5 a 10 mil rádios piratas. Ainda que a maioria da intenção delas seja boa, elas prejudicam terrivelmente todas as emissoras. Uma emissora como a Rádio Eldorado tem cacife, tem grana, consegue fazer dinheiro para se sustentar. Centenas de rádios pequenas do interior aí estão indo à falência. Então, é uma inverdade querer dizer que as rádios piratas não interferem nas rádios legalizadas. Interferem, simplesmente porque elas não foram sequer regularizadas. Qualquer um, você compra um transmissor aí, põe na sua casa, regula a bel prazer e sai fazendo uma rádio. É evidente que você vai interferir em todo o seu bairro, em todo o seu quarteirão, etc, etc. Você está agindo de forma ilegal. Então, é aquilo que eu falo, não é porque existe um erro que a sociedade vai continuar cometendo outro, né? O erro foi a não legalização, então vamos brigar para que legalize, acerte direitinho e depois sejam bem-vindas rádios piratas. Você acha também, João, que quando você fala nesse erro, você mesmo falou que muitas rádios são em poder de políticos. Você acha que esse é um erro também? A maneira como as concessões oficiais foram concedidas? Sem dúvida. Historicamente, a concessão de rádio é uma coisa que pertence a qualquer brasileiro, é um bem público, né? Até antes do governo Sarney, era moeda política. Aqueles que estavam ajudando os poderosos de plantão ganhavam uma emissora de rádio. Ele acha que as rádios comunitárias devem ser legalizadas sim? Por que todas as rádios do Brasil tocam as mesmas músicas? Existe algum acordo nacional para a mediocridade das músicas da FM? Só em defesa da Rádio Eldorado, digamos que ela tem uma programação bastante diferenciada. Dificilmente você vai ouvir todos esses sucessos que tocam o dia inteiro em outras rádios na Rádio Eldorado. Hoje, eu posso dizer com segurança, 90% das rádios que funcionam com transmissores autorizados pelo Ministério das Comunicações, que é o caso várias empresas, eu não vou citar nome para não beneficiar nenhuma. Mas, e outra coisa, a programação musical que nós recomendamos e que nós temos feito um trabalho muito grande, nós queremos rádios tocando música de verdade, música brasileira, música Lobão, música que fale do nosso coração, do nosso pensamento, do pensamento das nossas raízes. Então, esta é a rádio que nós queremos. Nós não queremos rádios comunitárias imitando rádios comerciais. Isso é abominável. A programação da Jovem Pan, então tem a Jovem Pan. Então, já tem a Jovem Pan, já tem as outras rádios e não há necessidade das nossas. Fala, Fernando. Na época que a nossa foi fechada, o nosso transmissor era homologado também da Montel, 25 watts. Montel é a marca, é isso? É uma fábrica, né? Homologada. Eu queria também ressaltar que a rádio comunitária serve como um alto-falante da comunidade. Que a maioria fica na periferia, uma região sempre carente, que não dispõe de centro cultural, teatro, cinema. Então, a comunidade, em geral, vê essa rádio comunitária como uma fuga, como uma intermediária com lazer, com entretenimento, com a música. Eu vi na reportagem que vocês fizeram também, os artistas da própria região vão até a rádio levar o seu trabalho, o seu CDzinho ali feito, 1 ou 2 cópias, está ali
E tem aquele lance também do jabá, que as rádios não cobram jabá, né? As comunitárias. Então vai lá, eu toco a minha música, a gente toca. As legítimas, né? Você entende? As legítimas. Tem as exceções, né? A gente conhece e tal. Mas vamos lá, leva o seu trabalho, ó, dá pra trocar. Então aquele cara que fez aquele trabalho com um dinheirinho mínimo, então vai lá, leva o seu CD que foi feito 1 ou 2 cópias, toca pra gente e tal. Então a verdadeira rádio comunitária é essa. E tem até um exemplo nosso, serve até como uma escola, né? Rádio comunitária. Tem exemplo que teve um rapaz que o pai chegou na rádio e falou assim, ó, preciso que meu filho saia da rua e dá pra gente ficar atendendo o telefone aí e tal. Então esse rapaz tinha um potencial e hoje ele é locutor de uma rádio comercial, de uma rádio oficial. Entendeu? Quer dizer, então é até uma chance de... E é interessante que quando a rádio comunitária presta mesmo esse serviço para a comunidade, os próprios órgãos do governo usam o serviço dessa rádio. Então, muitas vezes o Ministério da Saúde aproveita as rádios comunitárias numa favela como a Rocinha ou na favela de Heliópolis para divulgar campanhas contra a AIDS, contra a violência, ou quando tem algum evento, alguma ação dentro daquela comunidade, como aconteceu um tempo atrás na Rádio Heliópolis, um mutirão de dermatologia para examinar a população. Então a rádio foi um veículo super importante para divulgar aquilo que ia acontecer ali dentro. O Ministério da Educação também algumas vezes aproveita a rádio comunitária, algumas já foram até premiadas por ONGs, por fundações, pelo trabalho que realizam com a comunidade. Fala. Ô, Sônia, eu queria perguntar para o rapaz do meio aí... João Lara? Por que as emissoras, tá, chamada grande, elas cobram tão caro para tocar uma música, enquanto as comunitárias e as piratas tocam na boa, igual o rapaz ali falou. É uma grande verdade. A rádio dele é a nossa cara, é a cara da população, porque a gente chega lá e eles atendem a gente, eles falam, sabe, eles escutam a gente, deixam a gente falar, entendeu? Enquanto que as outras emissoras, elas cobram uma puta de uma fortuna. Eu só queria saber dele o porquê de tudo isso, porque é muito caro. E se alguém disser que não é mentira. Olha, eu concordo com você. Em primeiro lugar, eu quero deixar absolutamente claro que eu não sou contra o conceito de rádio comunitária. Eu sou francamente a favor. Eu sou contra essa palhaçada do Congresso Nacional que demorou anos e anos para regulamentar e acabou gerando essa bagunça que é hoje. Hoje é uma baderna e, infelizmente, eu tenho que me proteger. Então, eu não posso declarar publicamente que eu sou a favor das rádios piratas. Mas eu sou francamente a favor do conceito de rádio comunitária, não tenho a menor dúvida, que é para prestar esse tipo de serviço, entre outros, para pequenas comunidades. Quanto ao jabá que você falou, é uma verdade. Eu não posso também dizer de novo que em 3.000 emissoras de rádio, todas elas cobram jabá. Grande parte, vasta parte delas cobram jabá. Olha, eu tenho um exemplo... Mas há exceções como há em toda a área. Eu tenho um exemplo que Na minha eu não faço isso. Sou contra quem faz, mas e daí?